tirar isso aqui. Ah, você está conectado aí? Boa tarde, boa tarde. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para começar mais uma roda de saberes, né? Dessa vez hoje com o professor Pedro Habib, né? O Pedrão. Vai ser uma grande alegria realmente esse momento aqui, né? Com essa figura fantástica aí que é o Pedrão, Pedro Habib, cara super envolvido, né? Com as questões da capoeira, da cultura popular, da educação, né? Com diversos trabalhos, com livros publicados, diversos artigos super interessantes, documentários, enfim, né? O Pedrão realmente é um cara que tem uma produção aí muito diversificada em várias frentes, né, relacionadas à capoeira, né, além de toda a parte acadêmica, né, ele que é professor da Universidade Federal da Bahia, né, depois ele vai falar um pouco mais para a gente sobre todos esses trabalhos, essa trajetória, além de, claro, reflexões, né, sobre a capoeira, sobre a cultura popular, na perspectiva da matriz africana, afro-brasileira, e a gente vai trocar essa ideia aqui, debater nessa tarde aqui com o Pedrão. E agradecendo já a galera aí que está se conectando, né, pedindo para que vocês compartilhem essa live nas suas páginas aí, convidem seus amigos para que a gente possa ter
um público legal aqui, fazer uma interação significativa, né, onde vocês podem fazer seus comentários, suas observações, mandar suas perguntas, para que seja realmente um momento bastante rico. Né? Nesse projeto aqui da Roda de Saberes, que a gente tem feito agora nesse período da pandemia, né, que é justamente uma oportunidade, né, da gente interagir, da gente aprender com mestres, mestras, né, pesquisadores, praticantes da capoeira, nas suas diversas temáticas. Né? A capoeira ela é muito rica em todas as suas dimensões, né? Na sua dimensão cultural, humana, social, enfim, educacional, histórica, e, né, é sempre um prazer a gente poder oportunizar esses encontros virtuais, né, que são, com certeza, são muito ricos, são repletos aí de trocas, de reflexões, de aprendizados, e dentro dessa roda de saberes, né, esse contexto da roda, que a capoeira não se faz só na roda física, né, ela faz também nessa roda simbólica, no caso aqui, numa roda virtual, e o valor é igualmente grande, né, por toda a riqueza que realmente a capoeira nos proporciona. Tá legal? Então é isso aí, pessoal, bem-vindos e bem-vindas, né? Como eu falei, compartilha aí, a gente já vai começar. Vamos chamar o Pedrão aqui, para a gente já começar a interação. Então vamos lá, só um segundo. Salve, salve! Salve, salve! Meu amigo Pedrão, Pedro Abib, tudo bom, meu querido? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Para mim é uma grande honra estar aqui presente. Vinícius é alguém que a gente já se conhece há algum tempo, né? A gente se conheceu quando eu participei do Congresso de Educação, Capoeira Educação, né, que foi em São Paulo. Quantos anos faz isso, Vinícius? Foi em 2011, Pedrão, aquela edição. 2011, né? Primeiro, 9 anos, faz tempo. Exatamente. E para mim foi uma experiência muito gratificante ter participado, já tinha ouvido falar, já conhecia um pouco o trabalho do mestre Gladson e de Vinícius, né? Mas foi muito gratificante poder estar com eles ali naquele momento, passamos alguns dias juntos, né? De lá para cá a gente só vem estreitando aí as relações, eu continuo acompanhando, né, o livro que foi publicado, você junto com o mestre Gladson, muito bacana também. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? É sempre um prazer poder estar fazendo uma papoeira, né? A papoeira é sempre muito, muito interessante. Então, estou à disposição aí de todo mundo. Não, maravilha, Pedrão. Pô, eu também já te agradeço, também para mim é uma alegria, uma honra, né, poder interagir com você aqui, trocar essa ideia. Também admiro muito o seu trabalho, né? Acho que como muita gente no universo da capoeira acompanha aí toda a sua produção de textos, né? Realmente seus textos são os que eu mais gosto, assim, das minhas leituras, né? Enfim, os seus documentários. Então, para mim, é uma alegria muito grande, né, a gente poder estar aqui. E como eu falei, eu espero que a gente voltar aí às atividades presenciais, ou quem sabe, virtualmente, a gente está pensando em fazer uma edição do Congresso aí Brasileiro de Capoeira e Educação Virtual e a gente poder estar juntos aí, né? Mas legal, Pedrão, então já te agradecendo e assim, né, queria até falar uma coisa para você, antes até de a gente passar a sua primeira palavra aí. Eu não sei se você sabe, mas eu treinei também com o mestre João Pequeno, né? Quando eu era criança ainda. A gente fez os caminhos inversos, né? Eu saí de Salvador, vim para São Paulo. Você saiu de São Paulo, foi para Salvador. Ah, você é baiano, né? Eu sou baiano, sou de São Paulo. Você tinha me dito, mas eu tinha me esquecido disso, que legal. Já estou em São Paulo há bastante tempo, né? Mas quando eu era criança, né? Você deve lembrar, quando o mestre João Pequeno deu aula ali em Piatã, sabe? No condomínio ali, na aldeia Sei. E aí eu devia ter uns 10 anos de idade, mas tive essa honra, né? Privilégio, hein? Privilégio. Cara, é uma coisa que eu realmente trago assim, com muita alegria, com muito carinho, por ter passado por essa experiência aí com o grande João Pequeno. Mas beleza, Pedrão, então eu gostaria isso, meu querido, que a gente começasse você falando um pouco, né, da sua trajetória pessoal, sua trajetória acadêmica, trajetória profissional, né? Como foi essa saída sua de São Paulo para Salvador, enfim, nos situa um pouco aí, até para que as pessoas que talvez não te conheçam tanto, elas possam entender um pouco melhor, né, a partir dessa sua trajetória pessoal, acadêmica, profissional, quem é o Pedro Abib e Pedrão. Vamos lá. Beleza. Bom, primeiro, como é de costume, a gente pede a bênção, né, para os ancestrais, aqueles que vieram antes da gente, os mais velhos. Então, peço a bênção aqui para o meu mestre João Pequeno, que já não está mais nesse plano.
E peço a bênção para o mestre Gladson, né, que é o seu mestre, que eu tenho muito apreço por ele, admiro bastante o mestre Gladson, e além de ser uma pessoa maravilhosa, né, uma pessoa humana fantástica. Então peço a bênção para esses dois mestres. Então é isso, falar assim um pouco dessa trajetória, né? Eu sou de São Paulo, sou de Mogi das Cruzes, né, uma cidade próxima de São Paulo, faz parte da região metropolitana, e vivi durante os meus primeiros 30 anos entre Mogi e São Paulo. Depois morei em São Paulo também e tal. Comecei capoeira pelas mãos do mestre Kenura, né? Grande mestre Kenura. Ele está vivo ainda, né? Faz tempo que não tem notícia dele. Sim, ele está vivo. Inclusive, eu acho que ele vai ser dele esses dias, viu? Mesmo? Que legal. Eu perdi o contato com ele. Inclusive, depois de muitos anos sem vê-lo, eu fui reencontrá-lo no Congresso de Educação que eu tive participando com vocês. Ele estava também, eu reencontrei Kenura, já faz uns 20 anos que eu não via, eu reencontrei, então é bem legal. Então eu comecei capoeira, né, com o mestre Kenura, foi no final da década de 80, 89, por aí que eu comecei. E logo depois, em 92, 93, início de 93, eu fui passar férias na Bahia, né? Eu era professor do estado e do município em São Paulo. E aí eu fui passar férias em janeiro na Bahia. E eu já tinha ido outras vezes, já conheci algumas pessoas lá, e nessa vez que eu fui em 93, um amigo meu falou, pô, se você sempre falou que gostaria de morar aqui e tal, se você quiser ter um emprego para você começar a trabalhar amanhã na Secretaria de Cultura de Camaçari, que é uma cidade próxima de Salvador. Aí na hora eu topei, né? Tava só de chinelão, bermuda, aquela coisa, passar férias, né? Aí arrumei calça emprestado, sapato de um de outro. Aí trabalhei o mês de janeiro, fui lá para passar férias, trabalhei o mês de janeiro inteiro. E aí, aí eu tentei voltar, quando terminou as minhas férias, eu voltei para São Paulo para tentar ver se eu conseguia uma licença aqui, né? Como era professor efetivo e tal, para ver se me adaptava na Bahia. Mas aí não foi possível, não quiseram me dar licença e tal. Aí eu pedi as contas e fui de Malicuia para a Bahia. Isso foi em 93, né? Então já há 27 para 28 anos que eu moro aqui na Bahia. E foi uma transformação assim, importante na minha vida, né? Porque eu sempre me interessei muito pelas coisas da Bahia. E logo quando eu cheguei aqui, eu já fui apresentado, na verdade eu fui procurar o mestre João Pequeno, né? Fui ao encontro dele. Então fui lá no Forte Santo Antônio, hoje o Forte da Capoeira, né? E assim, foi um impacto muito grande quando eu cheguei lá no Forte. Na época ele estava praticamente em ruínas, então aquela coisa meio escura, aquela coisa meio... Quem conheceu lá o Forte antes da reforma sabe do que eu estou falando, né? Então era um espaço assim que dava até medo para entrar, né? Mas aí eu entrei, estava com um amigo lá, entrei, e dentro da cela, né? Uma cela, a academia dele dentro de uma cela, com grades na porta e tal. Então meio escuro, assim, uma penumbra. Aí eu vi aquele senhor sentado ali naquele banquinho e aquela capoeira rolando. Naquela época em São Paulo, a gente não via capoeira Angola, né? Final da década de 80, não existia. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse com capoeira Angola em São Paulo. Então era uma coisa assim, para mim era uma coisa nova também. E assim, naquele mesmo dia eu falei, não, eu quero fazer isso aqui, eu quero ficar aqui, quero conhecer esse homem aí. E aí, desde 93 para 94... eu faço parte da Academia do Mestre João Pequeno de Pastinha. Ele se foi em 2011, né? No dezembro de 2011, prestes a completar 94 anos, e o que é mais incrível, jogando capoeira, né? Jogando capoeira. Eu me lembro que até alguns meses antes dele falecer, ele faleceu em dezembro, e acho que em outubro, alguma coisa assim, ele ia para as rodas, ficava lá no banquinho dele e tal, mas fazia tempo que ele não jogava. Aí nesse dia eu estava com uma câmera, naquela época eu não tinha celular com câmera, mas eu estava com uma câmerazinha pequenininha que eu levava comigo e tal. E aí alguém provocou ele, vamos jogar, mestre. Aí ele levantou e começou a jogar. Aí na hora eu liguei a câmera, né? E aí registrei ele jogando, jogou alguns minutos e deu cabeçada, caiu na queda de rir, com 94 anos, imagine uma cena dessa, né? E aí esse vídeo está até no YouTube, quem quiser dar uma olhada lá, o mestre João Pequeno jogando capoeira aos 94 anos de idade, é o título lá, tá no meu canal do YouTube, quem quiser dar uma olhada lá, procura. Então foi assim,
alegria muito grande poder ter registrado aquele momento, né? E então, assim, e nesse meio tempo, surgiu o concurso na Universidade Federal da Bahia para professor. Eu fiz o concurso e passei, né? Então, capoeira e universidade entraram na minha vida assim meio que ao mesmo tempo, lá na Bahia, né? Aqui eu já estava na capoeira, mas lá. E isso acabou sendo esse diálogo acabou virando toda a minha trajetória, né? Então eu comecei a me interessar por pesquisar capoeira, né? Então até então eu era só praticante, mas eu comecei a me interessar em pesquisar capoeira e busquei me aprofundar. E aqui em Salvador a gente tem pessoas assim já com muita experiência em pesquisa. Eu tive a grande honra de já fazer amizade com o Fred Abreu, né, o maior pesquisador de capoeira que a gente, todos nós que pesquisamos capoeira sabemos, né, que a gente sempre coloca o Fred nesse lugar, né, o maior pesquisador de capoeira. Então eu tive o prazer, a felicidade de logo encontrar, conhecer Fred, ficamos amigos. Então foi muito importante para mim para balizar esse meu caminho como pesquisador de capoeira. Então eu fui sempre levando essas duas coisas, como capoeirista e como pesquisador de capoeira, e também levando a capoeira para dentro da universidade, né? De várias formas, né? Eu dava aula para o curso de Educação Física, ainda dou aula, mas não só para o curso de Educação Física, mas na época eu dava só para o curso de Educação Física, e aí tinha a disciplina capoeira já. Eu não era o professor de capoeira ainda, era o mestre Xarel, né, de Bimba, mas aí depois ele se aposentou e eu assumi as aulas de capoeira. Então também sou responsável pelas aulas de capoeira na universidade, na disciplina capoeira, que antes era exclusiva para o curso de Educação Física, e depois eu abri, né, para que ela pudesse ser, quem quisesse se matricular, se inscrever de qualquer curso, está aberto. Então é uma disciplina aberta lá dentro da universidade. Então eu tenho minha trajetória por aí também vem o meu interesse pela cultura popular, como um todo, né? A capoeira faz parte da cultura popular, mas eu também me interesso muito por esse campo maior de pesquisas, que é da cultura popular. Eu também tenho envolvimento com samba, né? Eu sou músico, sou sambista também. Então, a gente procura a gente tem várias ações na universidade, depois eu posso falar um pouco mais aí, de valorização da cultura popular, mas a capoeira é esse carro-chefe, né? É onde eu me encontro e tal. E aí eu tive a oportunidade de produzir alguns livros, né? A minha tese de doutorado foi sobre capoeira transformada em livro, né? Capoeira Angola, Cultura Popular e o Jogo dos Saberes na Roda. Depois eu tive a oportunidade de publicar mais outros 3 livros, né? Fiz um documentário sobre o mestre João Pequeno, o velho capoeirista, que está também lá no meu canal do YouTube. Fiz outro documentário, Besouro, Memórias do Recôncavo, Besouro e Outros Capoeiros, que esse documentário circulou bastante por aí e tal. E também está lá no meu canal do YouTube, quem quiser dar uma olhada. Enfim, a gente tem se arriscado, né? Sempre está se arriscando, produzindo as coisas, fazendo, tentando entender um pouco, compreender um pouco mais, né, a capoeira, né, essa coisa tão profunda, né, tão complexa que é a capoeira. Então a gente sempre está nesse aprendizado, né, contínuo sobre a capoeira. Sim, não, maravilha, Pedrão. Fantástico. Eu estava, na verdade, até quando eu comecei aqui a live, estava falando disso, né? Eu acho a sua produção incrível, né? Bastante versátil, né? Você está aí sempre caminhando em vários espaços, né? E também com diversas linguagens, que é a linguagem textual, enfim, a linguagem, né? Dos eventos, das palestras, mas também esse aspecto aí dos documentários, do audiovisual, né? Então, acho que é bem interessante aí essas suas empreitadas, né? Que são ações que valorizam muito a capoeira, né? Trazem aí entendimentos e perspectivas bem múltiplas, bem ricas, né? Ricas. E já recomendo aqui para o pessoal, né, que está acompanhando e quem depois vai assistir essa live, que acesse lá o YouTube do Pedrão, né, que tem materiais muito bons, já esse documentário, até reassistir o documentário do João Pequeno esses dias, estava dando uma revisitada, e também o outro que você mencionou aqui da capoeira no Recôncavo, né, são realmente muito interessantes. Pedrão, só aproveitar aqui, ó, já dar um salve para a galera que está acompanhando, né? Tem o Stefano Paredes aí, direto do Peru, direto de Cusco do Peru, que é um professor da nossa escola. O André Papel, também o mestre André Papel, né? Eu acho que ele é de Fortaleza, se não me engano. O mestre Ricardo Silva, Tucano Preto, está aqui com a gente também. A Sônia Santa Martin, que é uma amiga, está lá na Europa. Não sei se ela está na Espanha ou está na Suíça, mas ela sempre acompanha aqui, dá um oi. Oi, Sônia, bem-vinda.
E também um amigo aqui, o Igor Alegria, né, que é um discípulo do Mestre Brasília. Ele estava dizendo que o Mestre Brasília estava com dificuldade. Igor, o Mestre tem que entrar aqui no Facebook. Não sei se o Mestre tem Facebook, alguém precisa dar uma conta para ele. Eu acho que o Mestre Brasília estava querendo acompanhar aqui a nossa transmissão também, né? Mas maravilha, Pedrão. Para a gente continuar, meu querido, eu queria que você falasse um pouco mais, né, desse universo aí do Mestre João Pequeno, né? Essa grande referência, diria assim, imortal da nossa capoeira, né? Que você teve essa vivência, essa experiência. Então, assim, o que você pode falar um pouco mais para a gente desse grande homem, né? Desse grande mestre, do legado que eu acho que ele deixou, né? Que ele construiu, perpetuou e está aí, né? Que a gente continua bebendo dessa fonte tão rica que é o Mestre João Pequeno, né? Eu sempre digo que o meu encontro com o Mestre João Pequeno transformou a minha vida, né? Foi realmente um impacto muito grande. Eu sempre digo também que com ele eu tive os meus maiores aprendizados. Eu que já fiz doutorado, fiz pós-doutorado, tive a oportunidade de estar diante dos grandes pensadores aí, aprendendo também e tal, mas João Pequeno, na sua simplicidade, ele era analfabeto, né, só sabia desenhar o seu nome, não sabia nem assinar, ele desenhava lá o seu nome e tal. Nunca passou pela escola, um sujeito assim, com uma generosidade imensa, um sujeito com poucas palavras, e eu acho isso muito interessante do Mestre João Pequeno, né? Diferente de muitos outros mestres aí que a gente vê hoje, que não cansam de falar sobre si, né? Nessa vaidade de dizer o tempo todo eu sou isso, eu sou aquilo, tá? Sou o dono da verdade, etc., né? E ele não, ele sempre na dele, né? Ele nunca precisou se vangloriar de nada, ele nunca precisou dizer que ele era o tal, né? As pessoas reconheciam isso nele, né? Eu acho que isso é uma lição importante, essa humildade dele, acho que é uma lição importante, né? Porque o mestre ele tem que ter isso, né? Eu acho que o reconhecimento do mestre vem das outras pessoas, né? Então isso, ele tinha essa luz, essa luminosidade, ele tinha, então, esse silêncio dele, essa sabedoria dele. Quando ele falava, a gente já, o ouvido ligado, porque sabia que alguma coisa importante ia sair dali, né? Então, essa economia no falar, né, quando acontecia, eram sempre coisas muito preciosas. Então, eu tive essa felicidade de conviver praticamente mais de 20 anos, né, com o Mestre João Pequeno, muito proximamente, né, a sua casa, frequentava a sua casa, né, a gente estava sempre ali fazendo eventos e tal, batendo laje quando era preciso. Então, a gente teve essa convivência muito próxima com ele, e um aprendizado assim que a gente não vê mais, né? Os velhos mestres, eu tenho até um texto que é escrito chamado Os Velhos Mestres Ensinam Pegando pela Mão, né? E isso foi inspirado em João Pequeno. Você leu, né, Vinícius? É fantástico, esse texto é maravilhoso. Parabéns, eu recomendo a todo mundo ler esse texto. E ele foi inspirado na minha vivência com João Pequeno, né? Porque João Pequeno tinha essa forma de ensinar diferente do que a gente vê hoje, né? Mais padronizada e tal. Ele pegava mesmo na mão da gente, vem cá, meu filho, pega a perna, é por aqui, vem cá, assim, ia, né? Então, com aquela paciência, com a lentidão, né? O João Pequeno era uma pessoa lenta, né? Então, uma coisa que é impensável para hoje em dia, alguém muito lento, assim, né? Hoje em dia tudo é muito rápido. E ele parecia que ele vivia num outro tempo, né? Então, aquela coisa com muita paciência. Não, vem cá, meu filho, para cá. Às vezes, no meio da roda, eu me lembro, quando eu estava começando ainda, muitas vezes você estava jogando já, com um monte de gente assistindo, aquele público lá, assistindo lá. A academia dele sempre foi bastante frequentada, né? Muita gente, muitos visitantes e tal. E aí, assistindo lá, e de repente ele saía do banquinho dele lá, eu estava fazendo alguma rabo de arraia errado, e pegava, me corrigia lá no meio, todo mundo dava aquela vergonha, né? Um monte de gente na academia e o mestre do lado pegando você. Não é assim não, é assim, rapaz, bota essa perna para cá. Então ele tinha essa coisa que a gente não vê mais hoje, né? Eu acho que isso nos remete assim, a outras formas de ensinar, né? Que está ligado a formas mais tradicionais de ensinar, que eu acho muito interessante, né? E não quer dizer com isso que as formas atuais não sejam interessantes também, mas eu acho que a gente nunca pode perder essa referência, né, das formas antigas de
das formas tradicionais de ensinar. Então, ele traz um pouco essa proximidade do mestre com o aluno, essa coisa de pegar, na verdade, mostra uma proximidade, né, entre mestre e aluno, que eu acho muito importante. E uma outra coisa assim, que eu acho um dos legados, para mim, mais importantes de João Pequeno, é que ele buscou desenvolver a capoeira que cada um tem dentro de si. O que eu quero dizer com isso? Ele ensinava não mais do que 10, 11 golpes. Só isso, movimentos, né? Movimentos de... A sequência dele era no máximo 10, 12 movimentos diferentes. Então era a base, ele dava a base da capoeira dele, aquela lá, negativa, tal, vários esses movimentos conhecidos aí do jogo dele, o jogo bem no chão, bem perto do chão, né? Bem rasteiro mesmo. E aí ele permitia que cada um desenvolvesse a sua capoeira. Então não dava um padrão do qual você virava, você fica, muitas vezes a gente vê hoje, né, padrões e movimentos que prendem o cara naquele padrão ali. Então você vê todo mundo jogando igual, né? Todo mundo jogando meio do mesmo movimento, aquela coisa meio repetida, meio automática, meio mecânica. E o João Pequeno dava essa liberdade, né, para você, a partir daquela base que ele dava, aí você desenvolvia a sua capoeira. Então, isso eu acho muito importante. Isso, para mim, é uma lição sobre educar, né? Acho que educar para mim é isso. Então ele me mostrou o que é ser um educador, né? O educador não é aquele que vai ficar, como diz Paulo Freire, né? Educação bancária, você vai lá e deposita um monte de conhecimentos no aluno, etc. E quer que ele cumpra aquilo que você acha que é o certo, né? Mas educar é você provocar para que o aluno se desenvolva, né? Ele que busque, ele vai buscar o seu crescimento pessoal, ele que vai buscar enfrentar os seus desafios. Então, simbolicamente, João Pequeno me ensinou isso, né? Essa perspectiva de educar num sentido mais amplo, né? De fazer a pessoa tornar-se pessoa. Inclusive, é interessante, na África, em algumas línguas, o termo educar significa tornar-se pessoa. Acho muito interessante isso. Peraí que a bateria tá acabando, só ligar aqui o cabo, peraí. Vou até aproveitar para me corrigir aqui, ó, o mestre André Papel, eu falei que ele é baiano, né? Se eu chamar um baiano de cearense, é o problema, né? Papel, eu não sei se era do sul da Bahia, mas enfim, estava interagindo bastante aqui com a gente, falou saudoso mestre João Pequeno, Cobra Mansa, né? Sim. E um aspecto muito que, particularmente, eu gosto muito também do mestre João Pequeno, né? Eu acho que ele tinha essa coisa pregava muito essa cultura da paz, né? Do respeito, da não violência, né? Ou seja, quando ele falava, né, você vai chamar o sujeito para jogar, vai sair batendo nele, né? Então, eu acho que ele tinha essa coisa da elegância, do respeito pelo outro, né? Muitas vezes ele expressando isso, né? Eu acho que isso, ou seja, de alguma maneira a gente vê que isso é o caminho, né? A capoeira, enfim, que já teve seus momentos de mais violenta, mas agora caminha uma coisa de, né, cada vez mais onde essa mensagem do João Pequeno, né, do respeito entre as pessoas, acima de tudo, tem que prevalecer também, né? Enfim, então, mas de vez em quando o bicho pegava na academia dele lá, viu? Não, claro. Porque tinha uma roda lá, a roda de domingo. Não sei se você chegou nos velhos tempos, né? Depois não, mas tinha uma roda de domingo que era uma roda famosa lá, que era a roda que ia todo mundo de qualquer lugar, podia ir, é uma roda aberta que podia ir gente de qualquer lugar que fosse. E geralmente o pau quebrava nesse dia aí. Domingo era o dia que havia gente, você não sabia de onde, nada. E o João Pequeno tinha essa coisa, ele sempre foi muito. Ele não tinha muitas regras, assim, muito rígidas. Não, para jogar aqui na minha academia tem que ter isso, aquilo, como a gente vê hoje. Era um lugar, espaço aberto, um lugar mais democrático que eu conheci na capoeira. Tem isso. O lugar mais democrático que eu conheci foi a roda de João Pequeno. Todo mundo sempre teve toda oportunidade, a liberdade para jogar, claro, claro, dentro dos limites, né, da convivência ali, etc. Mas, assim, ele sempre foi essa pessoa bastante generosa nesse sentido. Então, a roda de domingo lá era uma roda que pegava fogo mesmo, pedia o pessoal para medir força com o outro e tal. Então, mas depois a coisa foi acalmando mais, né? Mas ele gostava de ver também o jogo mais apertado, né? Ele sempre, quando a gente via assim, quando eu via dois capoeiras que
que tinham Dendê, né? Tem Dendê que sabe o que está fazendo, jogar aquele jogo mesmo pegado, e ele gostava de ver, né? Ele gostava de ver. Mas também ele não gostava de ver alguém abusar da sua superioridade em cima do outro. Alguém, por exemplo, que sabia jogar com alguém que não sabia, e esse alguém querendo forçar o jogo, ele parava na hora. Ou então alguém abusar de um homem contra uma mulher, por exemplo, a questão da força física maior, abusar disso, ele pegava, ele tinha a baquetinha, né, a baqueta do berimbau, ele ficava com uma baquetinha na mão, sentadinho ali no canto, com uma baquetinha na mão. Quantas vezes eu vi ele meter aquela baqueta na cabeça de nego que, sabe, que estava abusando dessa superioridade e tal. Então ele parava, não dava na cabeça mesmo, para com isso, rapaz, respeite. Então são coisas assim muito bacanas, né, da convivência com ele. Muito legal, muito legal. E um outro aspecto, né, que eu acho que também é notório aí, né, a questão também de, não sei em que momento da vida, se foi no tempo todo, mas o fato de, pelo menos que no final da vida o João Pequeno era evangélico, né, ele tinha Sim. Essa vinculação, né, com a igreja evangélica, que eu acho que também isso é bastante representativo, né, aí de toda uma tolerância, uma liberdade religiosa, né, e não sei como é que você tem, qual é a sua visão, né, sobre esse aspecto aí, uma peculiaridade muito interessante. Inclusive a Nani está entrando aqui, a Nani João Pequeno, né, a neta do João Pequeno. Ah, Nani. Salve, Nani, boa noite. O Marcos Simplício também, o mestre Joseano, Ana Simões, o mestre Fred Mola lá do Chile. É isso aí, galera, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando agora. E é isso aí. Um abraço aí para Marquinhos Simplício aí. E um grande beijo para Nani, minha querida Nani, minha irmã de capoeira. Tamo aí. Meu Deus do céu, não para aqui. Espera só um pouquinho aqui que eu tô tentando parar esse... Tranquilo. Tá, vamos lá. Você tá falando do que mesmo? Desculpa, Vinícius. Não, tranquilo, Pedro. Não, eu estava mencionando, né, essa coisa também do mestre ser evangélico, né? E qual a sua visão sobre isso, né? Eu acho que, pelo menos aqui, o mestre Gladson, né, sempre usou muito tempo esse exemplo, né, do mestre João Pequeno. As pessoas falam muito dessa questão da religião com a capoeira, e falam, olha, o mestre João Pequeno, por exemplo, era evangélico, então, assim, tem toda uma liberdade, né, no sentido da sua prática religiosa, a tolerância desse respeito, que eu acho que a capoeira também pode, né, deve, talvez, trazer como realidade, né, de respeitar diferentes vivências e práticas e crenças, diferentes crenças religiosas do ser humano, né, que é diverso, né, tem a diversidade como natureza. Né? Eu não sei como você vê isso. Eu acho que sim, ele era exemplo, inclusive, nisso, nessa questão de respeito, né, porque ele nunca deixou que isso interferisse na capoeira dele, por exemplo, né, apesar de ser evangélico, de frequentar. Ele não foi evangélico a vida toda, não. Ele se tornou evangélico depois de um certo tempo, né? Antes inclusive, ele falava que ele frequentava candomblé e tal, etc. Mas quando ele passou a ser evangélico, então ele sempre cumpriu laços, mas nunca deixou isso interferir na capoeira. Acho que isso que é interessante, isso é um exemplo para essa onda que a gente vê de intolerância, né, vinda de setores dos evangélicos, que também a gente não pode colocar todos os evangélicos no mesmo saco, né? Eu acho que, mas boa parte dos evangélicos tem essa questão da intolerância como uma coisa muito séria, muito grave para o nosso país, né? Porque a gente, por exemplo, trabalha com projetos em escolas e tal, escolas públicas aqui de Salvador, levando capoeira, etc. A gente vê o quanto isso tem sido algo assim conflituoso no sentido de diretores de escola, de professores ou pais, alunos que não permitem que a capoeira entre na escola porque dizem que é essa retórica imbecil, né, de dizer que as coisas que vêm da cultura de matriz africana são coisas do diabo, né? Essa coisa violenta, né, esse discurso violento, discurso de ódio que vem dessas pessoas e que a gente precisa combater. Isso tem que ser combatido, né? Porque eles não respeitam, né? Não respeitam os cultos religiosos, não respeitam essas manifestações que vêm da matriz africana. Então, isso é preciso dar um basta a isso, porque eles estão realmente fazendo um desserviço para a sociedade brasileira.
né? Crianças, a gente vê, por exemplo, dá um exemplo aqui, claro, aqui em Salvador, por exemplo, tem uma festa, inclusive amanhã é o dia, né? A festa de Cosme e Damião. Tem o caruru, você deve ter comido muito caruru de Cosme e Damião quando você era pequeno, não foi não? É uma tradição, para quem não sabe, não é daqui da Bahia, no dia 27, que é o dia de Cosme e Damião, né? Então, isso é uma coisa que vem do candomblé, então é o dia de dar o caruru. Dar o caruru, você faz o caruru, aquele prato, acho que todo mundo conhece o caruru, né? Um prato cheio de coisa, arroz, não sei o que, um monte de coisa, e aí você dá o caruru para, sei lá, 100, 200, 300 pessoas. E isso está ligado à tradição dos ibejis, né? Os ibejis são os orixás criança, né? Os herês e ibejis. Então, e aí essa coisa com o catolicismo faz a relação com Cosme e Damião. E aí a tradição você só pode comer, todo mundo só pode comer o caruru depois que 7 meninos, né, comerem o caruru no chão e comerem de mão, né? Comer com a mão. Né? Então, 7 meninos, você pega 7 meninos pobres, leva lá, os meninos comem, depois aí o ritual está aberto para que todo mundo possa comer também. Então, isso é um ritual muito legal, assim, que acontecia em todo lugar aqui. Isso está acabando, gente. Está acabando nas periferias, por conta dos evangélicos, de amaldiçoar, dizendo que isso é coisa do demônio. Então, uma tradição tão bonita como essa está se acabando. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria, né? O domínio, o empoderamento de certos setores evangélicos que tem causado um estrago muito sério para o nosso país. A gente tem que se preocupar mais com isso. E João Pequeno não, ele era evangélico e permitia que tudo acontecesse, a capoeira fluía, né, com paz, com tudo isso que você está falando aí. Né? Então, viva Mestre João Pequeno mais uma vez. Com certeza, viu? Mestre João Pequeno, nosso grande crioulo eterno. Dá um salve aqui também para um grande amigo lá de Curitiba, né, do Paraná, o mestre Robson Duende, acompanhando a gente aí. Salve, meu camarada. Muito boa sua presença. Ô, Pedrão, o seguinte, queria te perguntar agora. Bom, você é um estudioso, né, desse ambiente, né, de cultura popular, né, desse universo. Né, você falou aí agora todo esse... Para quem não sabe, o Pedrão é um grande sambista, aí tem sambas magníficos também, né? Não só o samba, a gente sabe de todas as manifestações, né, que estão atreladas a esse universo da cultura popular afro-brasileira, né? E eu queria que você falasse um pouco mais desse universo, né? Quer dizer, quais são os elementos estruturantes, né? Quais são os saberes, como você mesmo coloca no seu livro, qual é a racionalidade, a lógica, né, por trás desse universo, que é uma lógica diferente, né, dessa lógica ocidental, muitas vezes, mas que é de um valor grandioso. E a gente precisa cada vez mais conhecer e se aprofundar, até para valorizar mais isso, né, no nosso país e no nosso sistema educacional. Então, você discorrer um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que também é super interessante. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, muito profunda, né? Acho que os saberes tradicionais, de forma geral, não só que vêm dos africanos, mas saberes tradicionais indígenas também, por exemplo, ou de outros povos tradicionais, eles se pautam por como você disse, uma lógica diferenciada, né? Onde determinados elementos são muito mais valorizados em relação a essa lógica racional, moderna, da qual nós somos todos herdeiros, né? Por exemplo, a oralidade, né? Então, a transmissão dos conhecimentos das sociedades tradicionais, das comunidades tradicionais, são principalmente, basicamente, sobretudo, pela oralidade. Então, isso é um fato que marca muita coisa, marca uma diferença muito significativa, né? Porque a oralidade é nada mais do que a experiência, né? Então, não é só o que se fala. Na capoeira se usava antigamente a experiência. Eu aprendi na oitiva. Eu aprendi capoeira na oitiva. O que é oitiva? Não é só olhar. Oitiva é a experiência, né? Então, se aprendia, não tinha escola de capoeira, né? Antigamente, lá no início do século XX, a capoeira se aprendia na rua, na roda de capoeira. Você estava lá olhando, de repente via o movimento, alguém puxava você para a roda, você entrava, tentava fazer e assim ia aprendendo. Tomava rasteira, cabeçada e ia aprendendo. Então, são formas de aprendizado que são interessantes, baseado na vivência. Uma outra coisa é a memória, né? A memória é algo muito importante. Então, e essa memória está ligada à ancestralidade, né? Então, a memória de quem? Dos mais velhos, dos mais antigos. Então, essa memória que vai sendo passada de geração em geração pela via da oralidade, né?
os ensinamentos são basicamente a partir da experiência, da vivência. Então, e essa memória ela é perpetuada no grupo social a partir justamente da oralidade. E também a partir da ritualidade, porque é através do rito que se faz essas conexões com o passado, com o ancestral, com a ancestralidade. Né? Então, a ritualidade é outro componente muito importante dessa lógica, né, das manifestações de matriz africana, indígena, etc. Né? Então, o ritual é algo muito importante. Na capoeira, não precisa dizer o quanto o ritual é importante. Quanto se toca um berimbau na roda de capoeira, na verdade, você está chamando os seus ancestrais para aquele momento ali. Você está fazendo aquela conexão, né, com o tempo ancestral. E, espiritualmente, a gente percebe que existe algo, aquela atmosfera se modifica naquele momento em que se toca o berimbau para começar uma roda de capoeira. Quando aquelas pessoas estão sintonizadas, claro. Né, porque tem muita gente que faz por fazer, né, aí eu não estou falando disso, não. Estou falando daquelas pessoas que estão fazendo aquilo com fundamento, né, com princípios. Então, quando isso acontece, todo mundo sente que uma transformação daquele ambiente ali. Porque essa conexão é feita nesse momento. Então, o ritual tem essa função, né, de fazer essa conexão com a ancestralidade e fazer com que essa memória esteja presente ali. Então, são esses elementos que marcam, né, essa diferença e que eu acho que são muito importantes e que a gente tem muito que aprender com isso. Porque a gente esqueceu essas coisas. Né? A gente esqueceu sentar em roda, né? A roda é uma coisa tão importante para a capoeira, né? Mas a roda deveria estar presente em todos os momentos, na escola, por exemplo. Né? É inconcebível você pensar numa educação onde o professor que sabe tudo está na frente, os alunos que não sabem estão todos enfileirados, olhando um para a nuca do outro. Né? Então, a roda tem esse poder de fazer com que as pessoas realmente se integrem. Né? Então, as culturas populares o aprendizado é sempre no formato da roda. Então, isso são acho que, coisas que a gente tem que se inspirar, que vêm desses conhecimentos, desses saberes e fazeres das culturas populares, com os quais a educação hoje, estamos falando de educação, né? Somos educadores aqui, o seu trabalho também de capoeira é voltado para a educação, então, eu acho que, nesse sentido, as experiências que vêm das comunidades tradicionais, das formas tradicionais de ensinar, elas têm muito a nos revelar, né? Tem muito a nos ensinar e tem muito a nos humanizar. Eu acho que isso é principal. Acho que são formas que humanizam. A gente acaba perdendo a humanidade em muitas coisas que a gente vem assumindo nesse mundo contemporâneo, né? Nessas formas mais contemporâneas de distanciamento, de estar ali no celular, de estar, né, usando esses meios que também ajudam bastante a gente, né? As tecnologias nos ajudam bastante, mas elas não podem tomar o lugar da experiência, não podem tomar o lugar da experiência, jamais. Né? Então, eu acho que a gente está se perdendo um pouco nisso, as sociedades modernas estão se perdendo um pouco nisso. Então, por isso que a gente tem que beber, ou voltar para trás e beber um pouco nessa fonte. Não quer dizer isso que a gente vai querer que tudo volte atrás como era e vamos viver agora como as pessoas viviam antigamente, que não é possível, e não é isso que a gente propõe. Mas que inspiração a gente pode ter a partir disso? Né? Olhando para essas formas tradicionais de convivência, de ensino, de respeito à natureza, por exemplo. Né? Essas populações são as populações onde estão essas populações, é onde a natureza é mais respeitada, mais protegida, são onde estão essas populações. Então eles sabem desde sempre isso. Né? A gente desaprendeu. A gente está vendo esse absurdo que está acontecendo no nosso país agora. Os incêndios no Pantanal, na Amazônia. Né? Então, as comunidades tradicionais são os protetores disso. Né? Então, eu acho que isso são coisas que a gente tem que estar atento, né, para aprender mais com esses conhecimentos, com esses saberes. Sim. Maravilha, Pedrão, fantástico. Até um camarada nosso aqui também, o Alexandre Soares Miranda, que é o Contramestre Padinha, né? Ele fez uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você estava falando agora, né? Vou ler aqui, vou até colocar na tela aqui. Obrigado aí, Padinha, pela participação, né? Então ele pergunta: Pedro Abreu, como você vê na contemporaneidade essa conexão do ritual e transmissão de saberes nas escolas de capoeira? Né? Se você quer complementar, se você acha que já está
contemplado? Posso rapidamente complementar? Acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Alexandre, obrigado pela pergunta, um abraço para você. Eu acho que vai depender muito de como cada escola, cada grupo lida com isso. A importância que cada grupo dá para isso. Ao mesmo tempo que a gente vê grupos que não estão nem aí para isso, né? Acho que capoeira é uma simples performance técnica e tal, né? Para fazer exibições por aí, a gente vê muitos grupos assim, e que não dão valor para o ritual. Ao mesmo tempo, a gente percebe que outros grupos dão todo o valor para isso. Então, acho que depende muito de como cada mestre, como cada grupo encara essa questão da ritualidade. Então, mesmo na contemporaneidade, você pergunta se na contemporaneidade como é que acontece isso. Isso acontece também, né? Acontece em grupos que respeitam esse elemento, né, que está presente na capoeira, da ritualidade, com essa conexão. Então, acho que todos os grupos deveriam estar mais atentos para isso, mas infelizmente não são todos, né? Hoje a gente vê, inclusive, uma tendência cada vez mais de perder essa conexão, né? O que eu acho muito ruim para a capoeira, quando se perde essa conexão. Sim. Independente até de estilo, né, Pedrão? Eu acho que hoje Sim. Você falou, cada mestre, cada espaço, exatamente, tem outra característica, né? Cada exatamente. escola, cada casa tem os seus fundamentos né? E vai se traduzindo em função das crenças também, das práticas daquele grupo. Queria só também registrar o nosso queridíssimo mestre Gladson. Mestre Gladson, grande mestre Gladson, grande prazer em vê-lo. Pedi a benção para o senhor no começo aqui, viu? Quem estava aqui no começo viu, pedi a sua benção para começar a falar. Grande abraço, mestre Gladson. Maravilha, benção, meu mestre, que alegria tê-lo aqui conosco, sempre um prazer. O mestre está sempre participando aí com a gente, sempre na ativa. Isso é muito bom, muito bom. Pedrão, assim, pensando agora também, né, eu queria que a gente falasse um pouco da questão da presença, por exemplo, dessas manifestações, né, de matriz africana, da cultura popular, né, tendo aí a capoeira, mas todas as outras associadas, né, dentro de instituições de ensino formal, né, principalmente a escola, mas não só a escola, as universidades, né. E como que você vê isso? Qual é a sua experiência? O que você tem visto, né, dessa relação, né? Porque são muitas vezes sistemas, a partir até do que você está falando, são sistemas, né? São propostas diferentes e que com certeza envolvem conflitos, né? E aí como que né? Tem gente que a gente tem ouvido o termo, inclusive por muito tempo a gente ouviu a escolarização da capoeira, e recentemente a gente tem ouvido, não, na verdade, a capoeirização da escola, né? Então, acho que também esse diálogo escola, né, capoeira, cultura popular, acho que é um debate importante que a gente precisa cada vez mais fazer, né, até para criar realmente uma consciência crítica, né, e qualificar as nossas práticas né, enfim, ampliar as nossas possibilidades aí dentro dessa perspectiva. Acho que esse é um debate que me interessa muito, né? Eu acho que a escola ela precisa beber dessa fonte, né? Das culturas populares, da capoeira. A escola tem que sair desse seu formato rígido, desse seu formato que não acolhe as pessoas, um formato racionalista demais, né? E por isso que eu digo que a gente tem muito que aprender com essas experiências que vêm da cultura popular. Então, existem várias experiências de inclusão da capoeira, né, falando mais especificamente da capoeira, muitas experiências em vários estados e cidades, tem projetos assim, bem específicos, mas acho que falta ainda um projeto nacional para isso, né? Falta um projeto realmente de valorização desses saberes, né, na escola, mas de uma forma em que eles façam parte da vida da escola, né? Não é simplesmente, porque o que a gente tem hoje é que a capoeira está presente na escola muitas vezes, no dia do folclore, no dia da consciência negra, no dia 13 de maio, etc., né? Em ocasiões específicas e tal. Ou ela está assim, ou ela está presente com algum grupo de capoeira da comunidade da escola que usa as instalações da escola para dar suas aulas do seu grupo de capoeira. Aí, eventualmente, tem alunos da escola que também participam e tal, mas é um trabalho da escola de capoeira dele que ele leva para o ambiente da escola, usando o espaço físico da escola. Também é uma outra forma da capoeira estar na escola. Eu acho que essas formas
são, de alguma forma, trazem algo interessante, mas eu acho que não é isso o ideal. Né? O ideal é que a capoeira esteja presente como conhecimento na escola. E aí, como conhecimento, ela passa por uma outra... Então, não é o professor de educação física, só o professor de educação... Não é só o professor de educação, como também estavam querendo há um tempo atrás aí, querer dizer que só poderia dar capoeira quem tivesse o diploma e tal, aquela coisa do CONFEF, e que tem um movimento muito forte contrário a isso, né? E que eu sou partidário desse movimento aí. Não concordo com isso. Então, é preciso entender a capoeira como conhecimento. Então, o que é isso? Conhecimento, ele vem da educação física, tudo bem, né? Faz parte, cultura corporal, mas também vem da história, também vem das ciências, também vem da geografia, também vem das artes, né? Então, eu acho que quando você encara a capoeira ou a cultura popular em geral como conhecimento a ser tratado na escola, você dá mais dignidade para isso. É diferente. Aí eu digo, aí é entrar pela porta da frente da escola e não pela porta dos fundos. Porque quando a capoeira só entra em datas comemorativas ou quando o grupo de capoeira usa a escola para... Isso é entrar pelas portas do fundo da escola. Ela tem que entrar pela porta da frente. Aí é como conhecimento. Então a gente fez algumas experiências aqui em Salvador, por exemplo. A gente propôs um curso para a Secretaria Estadual de Educação, um curso para formação de professores da rede pública sobre capoeira. Mas só que os professores podiam ser de que disciplina quisessem, aberto para todas as disciplinas. E foi uma experiência muito rica, riquíssima. Várias pessoas participaram, vários mestres de capoeira aqui participaram. Eu coordenei junto com o Vitor, né, Luiz Vitor Castro, mestra Jean já participou, mestre Jean Pangolin, vários mestres de Salvador. A gente fez uma equipe, a gente foi dar cursos, fomos para o interior da Bahia todo, dar cursos de capoeira, de formação sobre capoeira, para professores de todas as áreas. E aí a gente entendeu capoeira como conhecimento, isso que eu estou falando para você. Então era um projeto que tinha tudo para dar certo, para a capoeira chegar na escola a partir dessa visão mais interdisciplinar, né? Mas foi um projeto que acabou não indo para frente, infelizmente, por questões burocráticas e tal. Mas eu acho que esse é um princípio que eu acredito, né? Pensar a capoeira enquanto conhecimento. Então, é preciso lutar por leis que garantam isso. Eu acho que é uma luta também. Nós, capoeiristas, temos que lutar politicamente para que essas coisas aconteçam, porque as leis não vêm do céu, não caem do céu. É preciso muita luta para que isso aconteça. Uma lei que possa valorizar os mestres, né? Valorizar os velhos mestres. Então, tem muitas coisas sendo discutidas aí no Congresso Nacional, que muitos capoeiristas ficam à parte, ficam como se, isso não é comigo, política não é comigo, não me interessa. Interessa sim, porque isso vai respaldar, isso vai respingar em você em algum momento, né? Então, a luta política eu acho muito importante também, para que se garantam políticas públicas que valorizem esses conhecimentos, a capoeira, as culturas populares no âmbito da escola. Para mim isso é fundamental, e é só a luta política que vai garantir isso. Sim. Não, fantástico, Pedrão. Inclusive, a gente aqui, né, ou seja, esse seu pensamento, essa sua fala tem muito a ver com o que a gente acredita também, né? Uma bandeira que a gente tem encampado aqui. No nosso livro a gente chamou a capoeira da escola, né? Ou seja, a capoeira que interage efetivamente com todas as dimensões, né? Todas as disciplinas da escola, né? Enfim, com os pais, com a diretoria, com os demais professores, né? Explorando toda essa riqueza, né, interdisciplinar da capoeira, né? Porque senão, é o que você falou, a capoeira simplesmente fica na escola no sentido de que vai lá, desenvolve um trabalho, sai, né? Realmente não tem um impacto mais significativo no ambiente da escola, e aí realmente buscando todo esse potencial, né, que a capoeira tem de transformação, de uma educação mais significativa, né? Então a gente também teve uma experiência muito parecida aqui em São Paulo, né, eu e o mestre Gladson. A gente rodou várias cidades aqui no interior, exatamente fazendo formação de professores da rede estadual, né, com a capoeira, justamente para isso, né? Primeiro para quebrar alguns estereótipos e preconceitos que a gente sabe também que são muito fortes aí em relação à capoeira, e para dar essa visão de que, olha, a capoeira, na verdade, ela pode ser trabalhada com diferentes disciplinas, né, e inclusive em projetos interdisciplinares, né, que eu acho que é um potencial fantástico. Mas é como você falou, né? Isso foi num período que existia um certo governo, né, que tinha um olhar diferenciado para essas possibilidades, e aí depois muda o governo, um outro que
né, desacredita, que é um pouco do que a gente está vivendo agora também em nível nacional. E aí concordo muito com você, né, de que a gente realmente precisa enfim, né, se empenhar mais nessas questões políticas, inclusive fazendo já um gancho aí, né, não sei se você, o que você tem acompanhado aí, tem rolado aí um papo, né, dessa coisa da profissionalização da capoeira, e não sei se você podia falar um pouco sobre isso. Eu acho que é um tema que também, pelo menos nas últimas semanas, últimos meses, durante a pandemia, rolou aí, né, acho que um deputado apresentou um projeto de lei, uma coisa meio estranha aí. Pode falar sobre isso também para a gente? Pois é, isso é uma coisa, também outro embate, né, importante que tem que se levar. Porque alguns projetos são apresentados, esse aí que você está se referindo, se foi agora ultimamente, eu não sei se é o que eu estou pensando, se é o mesmo de há um tempo atrás, mas está ligado ao interesse das federações de capoeira, é esse? Desse deputado aí? Não, na verdade é um bem recente agora, acho que inclusive está rolando, né? O mestre Jean Pangolin tem falado muito sobre isso, porque esse tema vira e mexe, ele vem e vai, né? Já teve uma época aí, uns anos atrás, que ele surgiu, depois desapareceu e agora parece que surgiu de novo, né? Mas é sempre essa coisa de quererem criar um órgão, né? Que seria um conselho profissional, né? Que exerceria um certo controle sim. De capoeira, que vai dar de capoeira, né? É uma coisa complicada, né? Bastante controversa, e a questão é que o que estava rolando agora é querendo fazer isso meio às pressas, né? Ou seja, sem ter realmente uma reflexão, um debate mais maduro para ver até que ponto isso é viável ou não. Sabe aquela coisa de meio um populismo, assim, de querer fazer passar isso como se fosse algo, sem estar atento a algumas armadilhas, né, que estão atreladas a isso também. Né? Ou seja, então, quem que vai criar um conselho profissional? Mas quem, né, como que é isso? Né? Quem que vai controlar isso? Que parâmetros vão ser estabelecidos para dizer quem pode ou não dar aula de capoeira? Então, é mais ou menos por aí essa conversa que estava rolando recentemente aí. Na verdade, é uma pauta que vai e vem, né? Essa pauta já é antiga, e vira e mexe, vem alguém e apresenta de novo ela, né? Então, eu acho que essa coisa de querer profissionalizar nesse sentido, porque a capoeira já é profissionalizada, né? As pessoas vivem, quantas e quantas pessoas vivem da capoeira no nosso país e fora do nosso país. Então é uma profissão. Agora precisa ser regulamentada no sentido de direitos, né, para que esses mestres, de aposentadoria, então nesse sentido tem que ser regulamentada, né? Porque a capoeira já é profissionalizada, ela precisa ser regulamentada no sentido de aquisição de direitos, principalmente de aposentadoria, dos velhos mestres que se aposentam e acabam não tendo uma justa remuneração por isso. Eu acho que essa é uma luta que precisa ser encampada. Agora, esse papo de conselho, né, é o papo do feitor, né? É o feitor voltando querendo controlar, como você já disse aí, né? Então não tem sentido nenhum. Que critérios, como você já falou, quem é que vai definir, né, quem pode, quem não pode, quem são essas pessoas que estão acima do bem e do mal para poder dizer isso, né? Então, um conselho de mestres, teve gente que já há um tempo atrás, não, tem que formar um conselho de mestres, que aí eles é que vão definir quais, sabe? Então, assim, eu acho que a capoeira ela sempre se caracterizou pela autogestão. Isso eu acho muito legal. A capoeira sempre foi autogestionada, tanto que ela conseguiu estar hoje em mais de 200 países no mundo por sua conta própria, por sua própria capacidade de organização, né? Então, acho que isso é um elemento importante. Cada grupo tem a sua forma de se organizar. Então, isso tem que ser respeitado. E isso que é bonito, essa diversidade de organização, né, de cada um. Claro que tem alguns princípios, algumas coisas que têm que ser seguidas, né, para não virar coisa que a gente vê acontecendo por aí também. Mas agora, a forma de combater isso não é criando um conselho, jamais, né? Tem que respeitar as formas de auto-organização que a capoeira sempre desenvolveu ao longo da história dela no país e agora fora do país. Então, acho que isso é um elemento que é um elemento positivo, na minha opinião, né? Então, não tem necessidade de um órgão para controlar isso. Sim. Não, sem dúvida, eu acho que é isso, né? A capoeira tem uma certa autorregulação, né? Que a própria comunidade da capoeira estabelece. É mesmo como, né, a coisa do mestre, né? Então, assim, a importância,
adianta o cara receber um título de mestre, mas se tem um reconhecimento da comunidade, dos pares, né? Isso aí tem um valor simbólico mais importante do que, às vezes, algo mais burocrático, né? Sim. Então, é o seguinte, deixa eu só responder aqui, ó, tem uns amigos aqui também, o Mestre Curió, a Mariposa, né, que são 2 militantes aqui da capoeira, também educadores, estão aqui acompanhando a gente. A Nani perguntou se vai ficar salva. Vai ficar sim, viu, Nani? Mas depois eu coloco lá no meu canal também do YouTube. Eu tenho feito aí a memória de todas essas ações no meu canal do YouTube, né? Fica mais fácil também da gente acessar esses conhecimentos. Então depois vai estar lá. Contramestre Gibi aqui também, Edilson Adriano, dando boa noite. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Serrano, eu acho que de alguma maneira você já respondeu, né? Ela fala assim: Pedro, tem observado o crescimento da capoeira gospel, né? Qual a sua opinião? Acho que você já posicionou um pouco sobre isso, depois se você quiser complementar. Também aqui o meu amigo, queridíssimo mestre Márcio, né? Aqui de Santos, da Baixada Santista, um grande educador aqui também, que está aí realmente bastante comprometido, fazendo várias ações, dando um salve, parabenizando. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso. Muito bom. Então é isso, Pedrão. Uma outra questão, né, Pedro, que eu queria te perguntar. Como é que você tem visto, né? Agora a gente está nessa pandemia aí. Qual que você acha que é o impacto, né? Se é que é possível avaliar isso, né? O impacto dessa pandemia, principalmente, né, nessas manifestações da cultura popular, né? E não só, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem visto aí o quanto que essa pandemia, ela traduz, né, e revela cada vez mais os problemas sociais que a gente tem, né, principalmente não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. E como que você enxerga isso, né? E principalmente o impacto, talvez, nessas comunidades, né, onde essas manifestações se desenvolvem, que muitas vezes são comunidades rurais, comunidades aí que se espalham pelo Brasil, né, pelos interiores, nas capitais. O que você acha que vai acontecer, que está acontecendo, e qual é a lição que a gente pode tirar desse momento, dessa vivência aí, dessa realidade que a gente está vivendo em função dessa pandemia? O impacto, sem dúvida, é muito grande, né? A gente for pensar nos grupos de capoeira, por exemplo, um impacto total, né? Aqueles que ainda conseguem fazer atividades virtuais, ainda tentam se sustentar, mas outros não têm. Se a gente for pensar aqueles grupos ainda com menos recursos, né? Que estão mais nos locais mais afastados, que não têm tanto acesso à internet, etc. Então, realmente estão sofrendo bastante, né? As culturas populares em geral, os mestres em geral, né? Então, tantas campanhas têm sido feitas, a gente aqui mesmo em Salvador, na UFBA, né? Na Federal, na universidade onde eu leciono, a gente criou um grupo aí, a gente organizou uma campanha, estamos nessa campanha ainda, de arrecadação de fundos para poder repassar para esses mestres que a gente identifica que são aqueles que estão necessitando mais, né? Então, já desde o início, desde março, a gente tem feito essa arrecadação, e outras campanhas que estão acontecendo por aí também são importantes, são necessárias, né? O governo, e aí também tem essa coisa desse auxílio emergencial, né? Que o governo está ganhando os louros por isso, mas tem que ser bem lembrado para todo mundo que esse auxílio emergencial foi uma proposta da oposição ao governo, né, que o governo acabou encampando. A proposta original do governo era R$200 por mês, e aí a oposição no Congresso, os partidos de esquerda, que propuseram elevar esse valor. Então, e quem está levando os créditos por isso é o governo Bolsonaro, infelizmente, né? A gente vê a popularidade dele subindo por conta disso aí. Mas, então tem que ficar bem claro quem é o pai da criança, né? Não é ele, não. Mas isso é um paliativo também, né? Não é algo que vai resolver o problema dessas pessoas. Quanto ao futuro, muito difícil saber, viu, Vinícius? Eu também gostaria de saber, mas eu não vou fazer esse exercício, não, porque está tudo muito nublado ainda, né? Muito nublado. A gente não sabe como isso vai acontecer. Essa vacina vai vir, não vai, né? Quando vai vir? A partir da vacina, a partir de quando as coisas vão voltar realmente ao normal? Vai poder ter roda de capoeira, por exemplo, quando? Quando é que vai poder voltar a ter roda de capoeira? Não sei se algum lugar já está tendo, né? Mas eu acho que não tem condição de ter por enquanto.
Roda de capoeira não, né? Pode ter um exercício, tal, uma aula aqui, outra ali, mas uma roda com as características de uma roda de capoeira, eu acho que não dá para pensar em fazer isso nesse momento. Então, acho que as consequências, com certeza, serão graves, né? Estão sendo já, muitas pessoas bastante penalizadas, sobretudo o povo simples do nosso país, mais penalizado, como sempre, né? E esperamos, né, que isso possa, de alguma forma, rapidamente, a gente possa voltar ao normal. Mas realmente é algo que está muito obscuro ainda. Sim. E é isso um pouco, né, que você estava falando, né, dessas desigualdades, né, que a gente sabe que existe no Brasil e que mesmo no aspecto educacional, né, esse acesso à tecnologia, né, essa diferença de possibilidades, né, que a gente sabe que existe aí nas diferentes populações, o quanto isso impacta, né, nas possibilidades educacionais, culturais. Então, acho que um caminho interessante seria esse, né, de viabilizar esse acesso a essas tecnologias, até as pessoas que militam nessa área cultural, para que elas conseguissem, enfim, minimamente manter vivas suas tradições, sua transmissão de saberes, mesmo que virtualmente, né? Eu acho que esse é um desafio que vai ter que ser, enfim, observado, né? Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco essa perspectiva, né? Das políticas públicas em relação à capoeira, em relação às culturas tradicionais, né? A gente teve um momento muito rico, né? Que foi ali na época do Gilberto Gil, uma série de editais, né? Inclusive que você ganhou, né? Um dos seus... Faz então um besouro aqui agora. Besouro tá vendo aí, ó? A ancestralidade aí. Enfim. E é isso, né, Pedrão? A gente tem visto aí no atual governo um descaso, né? Eu diria até um desrespeito em relação à cultura em geral, né? Que dirá da cultura popular, da cultura afro-brasileira. Então, como é que você vê esse cenário e como que a gente pode reagir de alguma forma, né? Quais são as perspectivas aí para daqui para frente? Como é que a gente ginga, como é que a gente lida com toda essa realidade aí, para que a gente não tenha tantas perdas, né? Porque a sensação são de muitas perdas, né? Em relação a políticas que já existiram, que eram tão pujantes e que possibilitaram vários projetos, né? Como eu estava comentando, os seus documentários, alguns deles foram comentados por políticas públicas, e agora a gente não vê nada, né? E essa carência, né? Essa carência de possibilidades aí nesse aspecto também. Um momento terrível que a gente está vivendo, né? Não tem outra palavra, um momento terrível do nosso país. E a gente nunca imaginou que a gente pudesse voltar atrás. Como você disse, a gente conseguiu uma evolução tão grande, né, nesse aspecto de políticas públicas para a cultura, para a educação no nosso país, durante os governos Lula, Dilma, né, governos democráticos populares, com todos os erros, né, que tem que não estamos aqui simplesmente para elogiar, tem que ser feitas críticas, que muitos erros aconteceram, né, isso é claro, está óbvio, mas os acertos têm que ser reconhecidos, né, e um dos grandes acertos foram as políticas públicas para a cultura. Então, inclusive isso, as políticas públicas desenvolvidas no governo Gilberto Gil e Juca Ferreira, né, que Juca Ferreira também, logo depois que Gil saiu, Juca deu continuidade, são referências para o mundo inteiro. Isso é muito importante. Eu morei na França há um tempo atrás, alguns anos atrás, e eu lembro que um dia eu fui assistir Gilberto Gil, ele foi lá na Sorbonne, na principal universidade de Paris, falar sobre política cultural, política pública cultural, né? Lotado de gente. Então, assim, virou referência para o mundo essa política voltada, essa descentralização da aplicação de recursos para a cultura, os pontos de cultura, uma revolução no sentido de financiamento da cultura, né? Você empodera a cultura local, né, através dos pontos de cultura. Fora os editais, milhares de editais que foram lançados, né, que foram produzidos livros, filmes, né, tanta coisa importante, projetos, tantas coisas importantes de capoeira, de valorização da memória da capoeira, de museus, acervos, né? Então, tudo isso, uma política séria, né, de desenvolvimento da cultura, que foi tudo terrivelmente cortado, né? Então, a gente vive um momento assim que
meio que esquizofrênico, né? Que o professor, artistas são considerados inimigos. Né? Que país é esse onde os educadores, os professores, os artistas, as pessoas que trabalham com cultura são considerados inimigos? É assim que o governo trata essas pessoas, né? Que trata a educação, que trata a cultura, em que trata os povos originários, que trata os índios, os povos quilombolas. É assim que esse governo tem tratado como inimigos, algo que tem que destruir. Né? Então isso é algo terrível, que eu acho que na história do nosso país nunca aconteceu. Mesmo nos tempos mais duros, de ditadura militar, etc., não aconteceu o desmonte que está acontecendo nesses tempos. Então, nós somos chamados, mais uma vez, a capoeira é chamada a reagir. A capoeira sempre foi resistência. As culturas populares, em geral, sempre foram resistência. Elas sempre foram perseguidas pelo poder, sempre tiveram na marginalidade, sempre foram oprimidas e sempre souberam resistir. Então, esse é o momento, novamente, né, que nós estamos sendo chamados a resistir. Infelizmente, a pandemia ela inibiu, né, boa parte de uma movimentação popular, que eu acho que estaria acontecendo já nesse momento, né, diante de tantas coisas, movimentos de rua, manifestações, etc., né, que a gente poderia estar fazendo, mas não está fazendo porque a pandemia impede a gente de fazer isso. Mas eu acho que é preciso a gente reagir. Né, e aí, quem nos inspira para isso, né, quem nos dá força, são aqueles que vieram antes da gente, que fizeram isso, para que a capoeira estivesse aqui hoje, para que ela não deixasse de ser crime e ela virasse esse símbolo da nossa cultura. Foi por conta das pessoas lá atrás que resistiram à porrada da polícia, a tiro, à prisão, né? Então, eles conseguiram fazer a capoeira chegar assim, aqui, assim como os povos indígenas, há 500 anos, estão sendo vítimas, né, de uma violência que só aumenta. E hoje, mais do que nunca, essa violência é enorme contra os povos indígenas, né, invasão das suas terras, morte, assassinato das suas lideranças. Então, mas esses povos sempre resistiram. Então, a nossa inspiração tem que vir desses lugares, dessas pessoas, né, dessas histórias de resistência. Eu acho que mais do que nunca, a gente precisa reagir. Eu acho que esse momento vai chegar. Ainda não chegou, mas esse momento vai chegar e a gente tem que pegar pela mão a história, porque quem faz a história somos nós. Temos que pegar a história pela mão e fazer valer aquilo que a gente acredita. Maravilha, Pedrão, com certeza, totalmente de acordo, né? Eu acho que é importante a gente promover esses debates, essa reflexão, essa conscientização, né? Eleições aí chegando também, então... Exatamente. Com consciência, né? Sabendo analisar bem essa realidade aí, né? E principalmente nós que militamos, né, nessa cultura de resistência, temos um papel fundamental, né? Vou dar um salve aqui também para o meu amigo Roberto Coelho, né? Que é um grande camarada também aí, um militante que está fazendo várias ações interessantes também. Acho que, inclusive, fiz até uma live contigo aí recentemente, lá de Minas Gerais. O mestre grande aqui também, lá do Rio Grande do Sul, Paulo Lara Perkov, né? Fala aqui, ó, destacar as boas políticas do governo Lula-Dilma. Ele não está no poder devido ao destaque dos pontos fake news na mídia. Fora Bolsonaro, né? É isso aí, mestre grande. É isso aí, Pedrão. Eu queria também, meu querido, que a gente fizesse aqui uma menção, gostaria de uma palavra sua, né? A gente recentemente aí teve uma perda bastante importante no universo da capoeira, né? Que foi o nosso querido Jair Moura, né? Então, assim, fazer uma reverência aqui também a essa grande figura, né? Esse grande mestre. Queria que você falasse alguma coisa aí, você que, né, deve ter acompanhado bem de perto aí o trabalho, não sei se você provavelmente conhecia ele pessoalmente, né? Então, enfim, fale alguma coisa aí para que fique registrado também essa importante figura aí, né, que precisa ser visitada e revisitada, e deixar aqui nosso agradecimento, nossa reverência ao grande Jair Moura. Isso, muito importante, Vinícius, a gente render homenagens a quem merece, né? E Jair Moura realmente era uma dessas figuras, junto com Fred Abreu, né, das figuras mais importantes nesse sentido da pesquisa sobre capoeira, da preocupação com a memória, com o acervo, né? Então, o Jair Moura, para quem não conhece,
esse pesquisador que inclusive foi aluno do mestre Bimba, né? Além de ser um grande pesquisador, mas circulou por todas essa diversidade de universos da capoeira, e foi responsável por um filme dos mais importantes que a gente tem, que é Dança de Guerra, né? Acho que todo mundo já deve ter visto algumas imagens desse documentário, que na verdade é um filme que não foi terminado, e inclusive foi levantado aí, na semana passada a gente teve um encontro entre pesquisadores de capoeira para lançar um livro, né? Que foi feito a partir do encontro de pesquisadores de capoeira que teve em 2012. Esse livro foi relançado, na verdade já tinha sido lançado, foi relançado, e aí surgiu a ideia do Carlos Eugênio, que é outro pesquisador lá do Rio de Janeiro, dizendo que a família do mestre Jair Moura tem os negativos desse filme, muitas horas, porque o que na verdade foi publicado é um pequeno trecho desse filme, então tem muito material de arquivo, e aí ele lançou o desafio para a gente tentar, me desafiou, né, porque eu também tenho esse trânsito aí no cinema, tenho feito algumas coisas aí, para a gente tentar pegar esse material, recuperar esse material e fazer um documentário com essa coisa, que deve ser algo riquíssimo que ele deve ter lá. Mas ele era esse cara muito assim, muito meticuloso, né? Um historiador fantástico, de estar revirando os arquivos de jornais, arquivos de polícia em busca de registros. Ele sempre aparecia com uma coisa nova, com uma notícia, entendeu? Olha, isso aqui eu descobri lá em 1920 e poucos, aconteceu tal coisa. Então, sempre compartilhando isso com as pessoas também de uma forma muito generosa, né? Autor de vários livros importantes, né? E eu gostava muito de ver ele falar, né? Ele não falava, ele declamava, né? Com palavras assim rebuscadas. Ele falava de um jeito que a gente não vê mais hoje ser falado, né? Daqueles antigos. Então usava expressões antigas para falar. Então ele quase que declamava, era uma poesia ele falando sobre capoeira, assim. Eu gostava muito. Quando ele ia falar em algum lugar, eu já ia logo, sentava na fila do gargarejo para ouvir ele falar, porque é uma figura assim fantástica. Infelizmente nos deixou, né? É uma perda grande, enorme, então merece todas as nossas homenagens, para que as novas gerações não esqueçam quem foi Jair Moura, né? Os trabalhos dele estão aí, então isso, quem faz coisas importantes, né, não morre. Essa pessoa, quem deixa um legado importante, essa pessoa não morre, porque o seu legado continua aqui. Então, é o caso de Jair Moura, então todas as nossas homenagens a ele. Maravilha, Pedrão, muito bom. E espero que dê certo. Eu acompanhei lá a hora que o Carlos Eugênio lançou essa prova. Estava lá, né? E o André Papel está até falando aqui, né? Essa encomenda será sua, Pedrão. Né? Vamos lá. Realmente vale muito a pena. Maravilha, Pedrão. Bom, a gente está chegando aqui ao final, né, da nossa transmissão. Então, já agradecendo a você, fiquei muito feliz aqui com esse nosso bate-papo, muito rico. E, na verdade, assim, dá vontade de continuar, porque tem muitos assuntos aí para a gente aprofundar. E é muito legal, né? Eu tenho aqui livros e, de vez em quando, eu pego para ler um capítulo, estou sempre relendo, indicando, né? E parabenizo aí também por toda essa sua produção, que realmente é muito bacana. E queria que você falasse, meu querido, um pouco, enfim, dos seus projetos, né? Como é que está aí as perspectivas das coisas que você já fez, que está fazendo, que você pretende fazer. Eu sei que agora é um momento meio de espera, está todo mundo meio no compacto de espera para saber o que vai acontecer, né? Quando essa pandemia vai passar. Mas, enfim, saber se você está aí, além disso aí que você já mencionou, da possível empreitada aí no documentário com o Jair Moura, se tem alguma outra coisa. Enfim, uma reflexão final sua também aí para a gente finalizar. Já agradecendo a todos os camaradas e as camaradas que participaram, né, dizendo que depois essa transmissão vai ficar gravada lá no meu canal. Visitem o canal aí do Pedrão, que é muito rico, tem muita coisa lá interessante e é uma fonte de pesquisa muito importante, né? E, enfim, então é isso, Pedrão. Passo a palavra para você aí, para você fazer um apanhado final aí para a gente concluir. Pronto. Bom, eu tenho, além desse projeto possível aí de a gente conseguir ter acesso a esse material do Jair Moura, né? Vai depender da família dele também disponibilizar.
eu tenho algumas experiências, como você já disse aí, no cinema, né? Já fiz alguns documentários, fiz um filme, um curta-metragem de ficção também, e eu estou com um projeto, um roteiro escrito de um longa-metragem de ficção, não é documentário, ficção, sobre capoeira, a capoeira do início do século XX, né? Então, é uma história que se passa com capoeiristas, inclusive Mestre Bimba, Mestre Pastinha aparecem ainda no início, né, ainda jovens e tal. Então eu criei um roteiro, uma história, trazendo esses personagens reais, né, uma ficção, e por enquanto está no papel. A gente está brigando para ver se consegue recursos aí para poder fazer. Então esse é um projeto que eu tenho, né, e fora isso, na universidade a gente tem projetos assim, muito interessantes de dar espaço para os mestres da cultura popular, né? Então a gente tem também uma gestão bastante sensível a isso na Universidade Federal da Bahia, né, que apoia as iniciativas. Então a gente tem vários projetos de levar mestres da cultura, mestres e mestras para dar aula, para participar de eventos e tal, recebendo por isso, o que é muito importante, né? Até então, sempre quando a gente convida um mestre para ir para lá, vai lá, paga no máximo um refrigerante ali, um lanche, a passagem e tal, era o que a gente podia. Porque não tinha mecanismos, né, legais que garantissem, que permitissem que a universidade pagasse alguém, por exemplo, que não tem um diploma, né, para dar aula. Então a gente conseguiu criar mecanismos para isso, né? Então a gente está com vários projetos lá em que os mestres estão dando aula, né? Inclusive nesse momento agora aulas virtuais estão acontecendo, né? Então os mestres também estão nesse projeto aí, recebendo para isso, que eu acho que isso é um avanço, né? Mestre de capoeira e de outras vertentes da cultura popular também. Então, eu acho que isso, a universidade, a gente está falando da educação como um todo, né, que precisa olhar mais, se abrir mais para esses saberes, para essas formas de transmissão de saberes, para essas pessoas que vêm desse universo, muitas vezes são analfabetos, que não frequentaram a escola, mas têm um saber fantástico, um saber profundo, um saber que precisa, esse saber precisa ser dialogado com os saberes científicos e etc, né? Então é preciso fazer essa abertura em todos os níveis, desde do nível iniciais de ensino até a universidade, né? Então na universidade a gente já está com esse trabalho assim, já buscando abrir esses espaços, e que eu acho que também tenho acreditado bastante nisso, né? Então é isso, eu acho que a gente está nesse caminho, nessa luta. A luta política é muito importante, como eu já disse, né? Eu acho que é mais do que nunca agora, nós somos chamados para essa luta. Assim que possível, ir para a rua. Nós temos que ir para a rua para protestar contra esse governo, para tirar esse governo daí. Esse governo não nos representa, né? Então precisamos de um governo que tenha o seu olhar voltado realmente para aquilo que o nosso país tem de melhor, né? Valorizar aquilo que o nosso país tem de melhor. Então a gente precisa exigir isso, né? E é só o povo na rua que exige. Então o meu projeto de futuro aí é tirar esse governo, tirar Bolsonaro, fora Bolsonaro. Esse é meu projeto de futuro. Então, Vinícius, muito obrigado. Para mim é uma satisfação imensa, um grande prazer mesmo, né? Gosto muito de você, de verdade, tá? Gosto muito de você. Gladson, mestre Gladson, mais uma vez, mestre, você também, eu tenho uma admiração profunda, né, por você. Então, para mim foi uma felicidade imensa estar com vocês aqui, tá? Contem comigo quando precisar, quando puder, sempre estamos juntos aí, tá? Espero vocês também aqui na Bahia, né? Na primeira oportunidade que tiverem aí. Eu gostaria de, no final do ano, já estar por aí, rapaz. Levar aqui minha filha, que acabou de nascer, entendeu? Para ver a família que está aí, né? Minha mãe mora aí, enfim. Pedrão, cara, demais também. Muito obrigado. Muito rico esse papo, muito importante, significativo. As pessoas também estão concordando. Muita mensagem legal aqui, né? O pessoal parabenizando essa live, essa transmissão, sendo muito rica, né? O mestre Gladson deixou uma mensagem aqui, duas, na verdade, que eu gostaria de ler. Olá, caros amigos, são momentos assim que estamos vivendo que nos dão forças para continuar mostrando os valores contidos na roda mágica da capoeira e nossa cultura em geral, que tem sim o poder de melhorar a qualidade de vida de todos ao nosso entorno. Acreditemos, né? Obrigado, mestre Gladys, por acompanhar. Depois ele fala: parabéns contra o mestre Vinícius e Pedrão pelo aprendizado pautado em suas experiências e vivências. Gratidão, né? Com o mestre aí, sempre dando lições de humildade, sempre contribuindo, aprendendo. E fico muito feliz.
E mais, a nossa amiga Sônia também, né? Seguimos na luta, obrigado mesmo, realmente enriquecedor. Nosso amigo aí, mestre André Papel também, fora Bozo. Pessoal aí concordando com essa importante empreitada aí, que coloca como missão, né? Ô, Vinícius, você me permite tocar uma música que eu fiz falando disso aí? Ô, meu amigo, na hora, perfeito. Vamos lá, vamos finalizar com chave de ouro. Ana Simone também, obrigado, minha querida, sempre presente. Mestre Grande, obrigadão, meu querido, tamo junto. Então, vamos fechar com chave de ouro aí, com o mestre Pedrão, né? Não consigo, devo te chamar de mestre, cara, desculpa aí, mas naturalmente sai da minha boca. Mas brigadão, Pedrão, muito feliz. E vamos que vamos, manda essa música aí pra gente fechar com alegria, com celebração, que é o fundamento essencial da nossa cultura afro-brasileira. Manda ver. Pronto. O samba sempre foi, assim como a capoeira, o samba sempre foi resistência, né? Então, através do samba também a gente expressa, né, a nossa indignação, a nossa vontade de ver as coisas transformadas, né? Então eu fiz uma música que chama-se chama-se Reviravolta, né? E aí fala um pouquinho dessa situação que a gente está vivendo. Não mexa no vespeiro que tiver juízo. Não sei quem te mandou ficar do lado errado. Eu viro o bicho solto se isso for preciso. E devo lhe dizer que estou injuriado. Não dá mais pra engolir essa remandiola. Tem dia que a vontade é de sair na mão, que é pra recuperar de novo a minha bola e dar reviravolta na situação. Não mexa no vespeiro se tiver juízo. Não sei quem te mandou ficar do lado errado. Eu viro o bicho solto se isso for preciso. E devo lhe dizer que estou injuriado. Não dá mais pra engolir essa remandiola. Tem dia que a vontade é de sair na mão, que é pra recuperar de novo a minha bola e dar reviravolta na situação. Pois é, além do mais eu vou dizer a você, conversa fiada matou o carambola. Não me venha com esse papo furado, isso comigo não cola. É mesmo oficial, você não é legal. Não me venha com essa sua cara de pau, pois o tempo passa e você vai se dar mal. Eu já bati cabeça e tambor, vê se me faz um favor. Segura a tua onda, te manca, pilantra enganador. Eu já bati cabeça e tambor, vê se me faz um favor. Segura a tua onda, te manca, pilantra enganador. Segura a tua onda, te manca, pilantra enganador. Segura a tua onda, te manca, pilantra enganador. Maravilha, Pedrão. Ô, meu amigo, muito bom, muito bom. Parabéns aí. É isso aí, galera. Esse e outros sambas estão lá também, viu? No canal do Pedrão. Muito samba bom. Show de bola. É isso aí, Pedrão. Muito bom, meu querido. Gratidão, então. Vamos que vamos. Seguimos juntos aí nessa luta. Estamos em contato. E bom descanso aí. Um abraço de toda a família aqui, da Valentina, da Romina e do Besouro, viu? O Besouro rodou. O Besouro rondou aí, né? Não é brincadeira não. O Besouro Preto aqui chegou, gingando, girando. Agora ele tem uma palmada aqui. Entendeu? Legal. É isso aí. Bom sinal, isso é bom sinal, bom sinal. Bom sinal, a Misha de terminar mesmo, né? É o sinal, mais um sinal de da roda acabar. Beleza, galera? Mais uma roda de saberes. Continuamos. Brigadão, gratidão a todos. Fiquem em paz. Finalizando aqui. Valeu, Pedrão. Tchau, Vinícius. Um abraço. Obrigado. Um abraço, brigadão.